Vamos à pergunta do Rio de Janeiro. A minha questão, ela está voltada para as questões das cotas, ou seja, as cotas de patrocínio, que segundo a lei, elas serão selecionadas por uma comissão e os critérios dessa seleção não estão explicitados na lei. Como evitar, então, que os critérios finalmente sejam muito mais políticos do que a qualidade cultural dos projetos a serem apreciados? Boa pergunta. Esse é um tema recorrente. Em toda discussão surge... A técnica legislativa recomenda de que a regulamentação de uma lei deve ser através de instrumentos infralegais para permitir a constante reavaliação e aprimoramento. Mas para dar segurança nessa discussão e garantir um apoio hegemônico, majoritário na área cultural, nós vamos incorporar no corpo da lei, do projeto de lei que irá para a Câmara, os critérios que deverão constar para definir e orientar o trabalho dessa Comissão Nacional de Incentivo à Cultura. Os critérios serão de três naturezas. Primeiro, de relevância cultural. Segundo, de acessibilidade, que hoje o que acontece? Você financia uma peça de teatro, um circo, o Circo de Soleil, por exemplo, e o preço não cai com 100% de dinheiro público e o preço não cai, ou seja, continua inacessível para a grande maioria dos brasileiros. E o terceiro critério é o critério econômico. É preciso incentivar as empresas culturais, é preciso incentivar a economia da cultura. E um dos objetivos, então, seria, na dimensão de ampliar a relevância, garantir o desenvolvimento estético e cultural de todo o campo cultural brasileiro, garantir a acessibilidade. Os números no Brasil são muito ruins em relação à acessibilidade. A gente nunca consegue no Brasil garantir a participação no consumo cultural de 20% dos brasileiros. Não ultrapassa o número de 5% dos brasileiros que já entraram alguma vez na vida no museu. Cinema em torno de 13%. Teatro, dança também é um índice muito precário, ou seja, os recursos públicos devem tornar a cultura acessível para um número maior de brasileiros do que é hoje. Então esse é um critério fundamental, acessibilidade. Possibilitar que esse dinheiro incorpore um número maior de brasileiros no desfrute dessas obras e desses conteúdos. Ora, ministro, boa noite. O senhor disse que, pelas regras atuais, que dão ampla liberdade para o investidor, para a iniciativa privada, 90% dos recursos do incentivo cultural estão vindo dos cofres públicos. Aumentando a regulamentação sobre o incentivo privado, não se corre o risco de afastar ainda mais as empresas que desejam contribuir para a cultura? Assim, a questão não é essa, a questão é inversa. Eu diria, se em 18 anos, com 100% de renúncia, a gente só conseguiu 4% do universo das empresas que têm possibilidade legal de contribuir com a Lei Rouanet. Se dos que participam desse 4% do universo das empresas poderiam contribuir com a Lei Rouanet, só 4% contribui. E nesse universo, o que eles significam é apenas 10% do total, 90% é do recurso público. Então o que nós queremos é uma parceria público-privada de verdade. Por exemplo, o ideal seria 50-50, ou seja, o poder público entra com a metade, a área privada entra com a metade e fortalece a imagem, a marca da sua empresa com essa contribuição. Mas 10% ou nada, porque a grande maioria é nada. São poucas as empresas que operam com outra faixa que não é de 100%. A grande maioria é 100%. Assim? Mas se já é difícil assim, não tende a ficar mais difícil ainda se a empresa tiver que dar uma contrapartida maior? Olha, você tem mecanismos de compensar isso. Eu vou dar um exemplo. Nós não podemos ressaltar as empresas que dão 70% e são poucas, e o governo dá 30%. Então você fortalece a responsabilidade social da empresa, você fortalece a marca da empresa, a credibilidade pública dessa responsabilidade social, se você é capaz de diferenciar a contribuição. O problema é que 100% de renúncia, que é a grande maioria, quase a totalidade dessas empresas, você pega um dinheiro público e disponibiliza para que departamentos de marketing de empresas definam como usar o dinheiro público e usam sem critério nenhum, porque hoje a lei não tem critério. Então, isso é um escândalo, não há possibilidade
Eu, inclusive, acho que não é constitucional a possibilidade de disponibilizar dinheiro público sem nenhum critério. É necessário definir critério. O importante é não ser critério subjetivo, a partir do gosto do gestor público, critérios que privilegiem tendências em detrimento de tendências, mas critérios objetivos que fortaleçam a área cultural, que garantam a permanente evolução das propostas culturais, desses conteúdos, da qualificação desses projetos. Isso vai ser bom para a área cultural brasileira. E eu acho que nós criaremos um sistema, no mecanismo atual, um sistema que vai valorizar muito a participação da empresa. A marca vai estar agregada ao financiamento e agregada com a transparência para a população perceber a intensidade da responsabilidade social da empresa. Isso vai ser muito bom para as empresas, porque hoje todo gato é pardo, não aparece, quer dizer, e como a grande maioria aplica 100%, ou seja, só entra dinheiro público, você não é capaz de traduzir para a sociedade qual é a intensidade de responsabilidade naquela parceria. Ministro, nós vamos ter que fazer um breve intervalo, voltamos daqui a pouco.